sou Mari Carvalho e esse é o podcast Construtora de Mundos. Aqui não importa a sua produtividade ou eficiência. Aqui a gente se preocupa com a sua vida e a sua humanidade. Oi pessoal, tudo jóia? Hoje eu queria compartilhar com vocês como foi colocar ao ar os 10 primeiros episódios da Construtora de Mundos. Para mim, dividir meus sentimentos e o processo de criação também é uma parte super importante, já que estamos falando de construir mundos. Nada mais justo que contar um pouco sobre essa construção do zero. A gente está muito acostumado a ouvir histórias de sucesso, pessoas que conseguiram e ninguém conta as derrotas, dos medos ou que deu errado. Se a gente quer construir mundos de verdade, a gente tem que ter coragem de tentar e de compartilhar os bastidores. Como diria Theodore Roosevelt, abre aspas, importante em verdade é o homem que está na arena, com a face coberta de poeira, suor e sangue, que luta com bravura, erra e seguidamente tenta, fecha aspas. Então faz parte compartilhar com todo mundo como foi construído zero, alguma coisa que eu acreditei que pudesse ser útil para outras pessoas, sem fazer a menor ideia por onde começar. É importante a gente lembrar que quem está do lado de cá do microfone é real. Vive a vida como ela é, que está no mesmo barco que todo mundo. Especialmente quando se inicia um novo projeto e não se sabe absolutamente nada a respeito. Só estava acompanhada de muita vontade, um propósito forte e abertura e vulnerabilidade para errar e consertar como fosse possível. A primeira vez que eu ouvi sobre a possibilidade de fazer um podcast foi há uns 2 anos atrás, e eu rejeitei a ideia com todas as minhas forças. Primeiro porque me expor desse jeito não é algo fácil e indolor para mim. Segundo porque não gosto de vídeos e o mais indicado era fazer associações do podcast à minha imagem para que as pessoas se identificassem comigo. Terceiro porque eu não queria virar blogueira, youtuber ou criar um canal de 10 passos para qualquer coisa de sucesso, sabe? Tudo parecia muito, muito distante mesmo. Em grande medida, por conta de todos os meus medos, julgamentos e preconceitos. No início desse ano, em 2023, eu comecei a acreditar que assim como, para mim, foi extremamente importante ouvir mentores, professores e pessoas que passaram por transições na vida, seja a transição que for, eu imaginei que talvez fosse importante para mais gente também. Eu pensei que eu pudesse abrir um espaço para que mais pessoas pudessem se inspirar e, acima de tudo, ver que é possível começar a trilhar o seu próprio caminho, mesmo que ele seja pouco caminhado. Existem muitos caminhos por aí que merecem ser multiplicados. Daí começou a fazer sentido. Então, mais do que criar conteúdo mirabolante, eu ia convidar pessoas queridíssimas que me ajudaram e me inspiraram para inspirar mais gente também. Quando eu simplifiquei o monstro do Lago Azul de 1000 cabeças que eu tinha criado sobre o que era um podcast, apareceu a possibilidade real de criar alguma coisa. Não era sobre mim, não era feito só por mim, era para mais gente, feito coletivamente. E daí vieram as questões técnicas. Como gravar, como apresentar, como contar as histórias e como conduzir boas conversas. Aceitei que eu iria gravar a leitura dos meus textos. Mesmo que as pessoas percebessem que eu estava lendo, não tinha problema. É assim que eu me sinto confortável. E o mais importante de tudo era a verdade da mensagem. O que estava sendo dito e a intenção do que estava sendo dito. Então eu escrevo o que eu vou gravar sozinha, ou escrevo um roteirinho de perguntas que eu gostaria de fazer quando eu convido alguém para o sofá da construtora. Mesmo assim, antes de cada conversa, eu faço pelo menos 5 minutinhos de centramento para que eu possa estar presente. E para além de qualquer roteiro, eu escute com o coração o que está sendo dito pela outra pessoa e deixe emergir o que se apresente na conversa. E assim seguimos o baile. O primeiro suporte que eu busquei foi da minha família. Meu primo, Fabiano Vieira, baita artista e locutor premiadíssimo, selecionou carinhosamente a trilha para mim. Chegou a gravar ele mesmo 2 episódios para mim, ainda quando o nome era diferente, e me deu várias dicas para começar. E esse apoio foi me dando mais coragem.
Agora, eu tirei mesmo o projeto do papel quando eu conheci hoje o meu amigo incrível, que se tornou o braço direito do podcast, Henrique Oliveira, da De Rosa Edições, que me ensinou tudo o que eu precisava saber, edita sempre carinhosamente todos os episódios, me dá várias dicas de abordagem, alteração de frases, ou apenas me lembra o motivo de por que eu comecei tudo isso naqueles dias que eu não estou muito animada para gravar. Antes de oficializar o canal, perguntei para meia dúzia de 3 amigos se eles topariam gravar comigo. Contei a eles sobre o propósito do canal e como eles poderiam fazer a diferença. Eu nunca imaginei que aceitariam um convite tão rapidamente e com tanto entusiasmo. Então comecei a gravar, apesar do receio das críticas, o receio de me expor, de não ser uma boa anfitriã e não fazer a menor ideia de quem seriam os próximos convidados. Lá fui eu. E como tem sido espetaculoso! Antes de mais nada, por fazer algo pela primeira vez, aprender do zero uma nova atividade em que especialmente eu não me sinto confortável, e ainda assim poder me divertir e estar junto de pessoas que eu admiro, foi muito importante para mim. Também por ter percebido e ter conseguido abrir mão de tantos julgamentos que eu tinha sobre o podcast. E esse aí fica só como exemplo ilustrativo de tantas coisas na vida que a gente não começa por caraminholas da cabeça. Não dá para não falar do aprendizado das conversas em si. Algumas mais fáceis que outras, algumas bem difíceis. Mas sem exceção, em todas elas, eu aprendo algo novo com a perspectiva do convidado e principalmente sobre mim mesmo. Quando escuto de novo para escrever o resumo do episódio e o post do Instagram, eu sempre me pego pensando que eu poderia ter falado isso ou aquilo de um jeito diferente ou uma abordagem diferente. Me pego fazendo novas conexões que na hora da conversa eu não tinha percebido. Mas talvez seja assim mesmo. Até para quem foi escutado a primeira vez, se ouvir novamente, pode ter outros insights. Acho que é assim que funciona mesmo. Me pego nervosa ou extremamente presente na conversa. Então, ao chegar no 10º episódio gravado, eu percebi que eu tenho muitos motivos para comemorar e compartilhar essa celebração com vocês. Por abrir mão dos julgamentos, me permitir aprender e errar publicamente, poder começar a construir mundos que eu acredito, mesmo que isso ainda não seja totalmente coerente e muito menos perfeito. Esse processo é a minha forma de praticar a teoria U na minha própria vida. Os passos do processo, se eu puder simplificar, são: abrir mão dos julgamentos, estar com o coração aberto, vontade aberta, vulnerabilidade para tentar e errar e deixar emergir, por meio da presença, novas ideias e novas possibilidades. E você? Quais são os seus julgamentos que te impedem de tentar? Qual é a expressão mais pura do seu coração? O que você pode começar a aprender hoje? Como você pode se abrir conscientemente para deixar acontecer seja o que for pelo caminho? Quais são os seus pequenos grandes motivos para comemorar? Se você gostou desse episódio ou acha que alguém pode se interessar, compartilha. E até semana que vem. Esse foi mais um episódio para inspirar a construção de mundos que queremos ver e viver. Esse episódio foi editado por De Rosa Edições, @De Rosa Edições.